Canal Brasil Pátria do Evangelho, segunda palestra, continuação. Jesus Cristo, terceira parte, início. Legítima visão de Jesus, continuação. Como homem, tinha organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Assim, novamente pela concepção espiritualista, Jesus é espírito puro, que já alcançou o grau supremo da perfeição. Jamais está passível de sofrer as nossas paixões humanas, pois que toda paixão na terra está condicionada ao elemento material. Assim, acreditamos ser equivocado pensar, por exemplo, em paixão de Cristo, já que ele nunca sofreu de paixões como a raiva, o rancor, o ódio, o egoísmo, a inveja, as inseguranças, muito menos das paixões físicas, como o frio, a fome, a sede ou mesmo a saciedade. O amor do Cristo não é amor passional, carnal, instável, intermitente, como o amor grosseiro dos homens. O amor de Jesus é de natureza espiritual, que só iremos conquistar quando atingirmos o patamar de espíritos puros. Para isso, naturalmente, temos ainda muito chão a percorrer, por meio das muitas reencarnações a cumprir. Uma das grandes contradições evangélicas compreendidas pelo Espiritismo é, sem dúvida, a tentação de Cristo. Ainda na obra Gênese, quando Kardec explica os milagres de Jesus por meio de uma mensagem do Evangelho de João sobre a tentação de Cristo, ele deixa evidente que os milagres e as tentações crísticas foram ressignificadas por parábolas, que são produtos de narrativas alegóricas criadas pelos homens em suas épocas. Allan Kardec nos ensina a nunca ler textos evangélicos ao pé da letra e que devemos sempre separar deles as ingenuidades, fantasias e analogias tão comuns. Inclusive, soube separar o joio do trigo literário, o próprio João Evangelista, quando encarnado, teve muita dificuldade em lidar com a compreensão da natureza espiritual de Jesus, classificando-o erroneamente seu evangelho como se fosse o próprio Deus. Isso fez nascer o dogma da Santíssima Trindade, já que João avivou Jesus como tão grandioso que julgou ser o Cristo o próprio Deus. Compreendendo as limitações do próprio João, todos esses enganos evangélicos ocorrem por causa da enorme dificuldade humana de se compreender a natureza de um espírito puro, como é o caso de Jesus. Em 1864, Allan Kardec publicou a sua terceira obra espírita, sob o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante observar que, para escrever esse livro, ele utilizou-se da Bíblia Sagrada, especialmente da versão do Novo Testamento, interpretada por Lemaitre de Sacy, um sacerdote, teólogo e humanista francês. Mas, afinal, por que Allan Kardec não a intitulou apenas de O Evangelho? Sabendo muito bem com o que estava lidando, Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo em mente que todo texto evangélico deve ser interpretado segundo uma teoria, ou seja, segundo a teoria espírita. Portanto, para os espíritas, em coerência com os ensinamentos da doutrina dos espíritos, que exigem sempre balizas pela razão e pela fé raciocinada, não podem sustentar qualquer conceito evangélico de paixão ou de tentação de Cristo,
muito menos que Jesus é o próprio Deus. Ao longo dos tempos, estamos ressignificando Jesus Cristo, sempre de acordo com os nossos interesses pessoais e também sociais. O antigo Cristo do juízo final, que é o Cristo condenador, idealizado pelo apóstolo Mateus em seu capítulo 25, está literalmente fora de moda nos dias de hoje. E aquele Jesus da imagem do crucifixo, dolorosamente pregado na cruz, também está em completo desuso, sendo rebatizado pela expressão holy depressing, ou seja, totalmente deprimente. Em contrapartida, o Cristo Salvador, representando a salvação divina, está popular e em plena ascensão. Pelas ruas é cada vez mais comum lermos: este carro pertence a Jesus, propriedade de Jesus, ou só Jesus salva, e etc. Em verdade, com essas manifestações de terceirização, relegamos as nossas responsabilidades ao divino. A nossa atual relação com Jesus é, na maioria das vezes, egoísta, voltada aos interesses do eu. Não se vibra mais pelo nosso país, mas por mim, pelo meu umbigo e pela minha família. A grande família terrestre, em busca da fraternidade universal, vem perdendo a sua identidade nos tempos líquidos de uma sociedade composta por eus. Temos hoje, como em tudo, inclusive nas leis civis, uma religião dos nossos direitos, mas nunca dos nossos deveres. Lembremos-nos que o Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em sintonia com a crença espírita que abraçamos, observemos a necessidade de governar o patrimônio das dádivas espirituais recebidas do plano superior, sempre com bom senso, a fim de não relegarmos valores celestiais ao menosprezo, crendo que as nossas obrigações com Jesus se acham cumpridas. A nossa casa é o mundo inteiro e a nossa família a humanidade. Ao contrário do que a negligência de muitos pode supor, Allan Kardec deixou bem definida a concepção espírita sobre a natureza do Cristo, quer física, quer sobretudo espiritualmente. No comentário ao número 226 de O Livro dos Espíritos, o codificador estabelece que, quanto ao estado no qual se encontram os espíritos, podem ser encarnados, errantes ou puros. Acerca dos puros, diz os espíritos superiores, não são errantes, esses se encontram no seu estado definitivo. Tal é a condição espiritual de Jesus, a dos espíritos puros, ou seja, a dos espíritos que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Apesar de integrar o número dos que não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, dos que realizam a vida eterna no seio de Deus. Entre nós, por missão, o Mestre encarnou-se. Conforme o número 233 de O Livro dos Espíritos, esclarece: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, a fim de que não estejam tais mundos entregues a si mesmo, sem guias para dirigi-los. É bem verdade que no comentário número 625 da mencionada obra, Allan Kardec apresenta Jesus como o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, em quase exata conformidade com o que se diz sobre os espíritos superiores, os quais, segundo ele, quanto aos espíritos superiores, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Número 111. Cumpre-nos salientar que na doutrina espírita o rigor do conceito de pureza se concentra na expressão espírito puro, que Kardec explicou ser o estado dos seres que tradicionalmente são chamados anjos, arcanjos ou serafins. Entretanto, com isso, não quis o codificador estabelecer a existência de gradações
no estado de pureza espiritual. Basta confrontarmos o número 111 com o item 226 do Livro dos Espíritos. Contudo, o sacrifício tipicamente missionário de um retorno à Terra, mesmo quando já não há necessidade desse tipo de experiência para evoluírem, é meritório aos espíritos superiores do ponto de vista de sua progressão, pois não integram ainda a classe dos espíritos puros, não se encontra ainda no seu estado definitivo. Alguns entendem que esse seria o caso de Jesus de Nazaré. Ele teria atingido a perfeição, ou quiçá um grau evolutivo mais alto entre os filhos do homem, somente após o cumprimento de sua missão, o que, aliás, é sugerido pelo autor da Epístola aos Hebreus, o qual entende que Jesus, por seus sacrifícios, teria passado de sacerdote à condição de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A codificação espírita, todavia, não termina em O Livro dos Espíritos, começa nele. Allan Kardec desenvolveu e aprimorou o conceito espírita sobre a condição espiritual de Jesus, como fez com relação a outros temas, senão vejamos. Já mesmo em O Livro dos Médiuns, obra que constitui, segundo o próprio codificador, a sequência do Livro dos Espíritos, Allan Kardec passou a classificar Jesus como espírito puro. Na nota que escreve dissertação 9 do capítulo 21, distingue com absoluta clareza os espíritos verdadeiramente superiores daquele que representa o espírito puro por excelência, por desvelada menção a Jesus Cristo. Ora, Allan Kardec diz que tais espíritos, mesmo superiores, não têm as qualidades do Cristo. De novo estabelece, portanto, diferença entre Jesus e os espíritos superiores, como fez em O Livro dos Médiuns, na aludida nota de dissertação 9 do capítulo 21. Isso tão só porque os espíritos superiores ainda não são puros. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. Jesus Cristo, terceira parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.